Fala pessoal, começando aí mais um Radar de Swing Trade, né, o nosso panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês os estudos e análises das ações que eu entendo serem interessantes e que podem dar boas oportunidades agora aí para o nosso curto prazo. Tá? E lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, mais uma semana iniciando e dando uma olhada no mercado essa semana, assim, achei contextos de forma educacionais interessantes, tá? Melhor do que a gente estava vindo nas últimas 3, 4 semanas. Até peguei para remapear ali todos os pontos, arrumar todos os gráficos meus ali novamente. E cara, acredito que vai ser uma semana aí com um pouco mais de volatilidade, tá? E com a probabilidade maior da gente testar esse topo, tá? Até porque o preço já está mais próximo dele, então é mais fácil ele voltar para testar esse topo do que ele voltar para testar esse fundo por enquanto. Apesar de ser uma região aqui de decisão. Falo isso também porque olhando para os ativos, tem muito contexto, muito não, mas tem alguns contextos em alguns ativos em específico que sugerem possibilidade de renovação de topo anterior. Tá? E alguns outros, aí sim que é o caso da maioria, que são os ativos ali naquelas regiões de suporte, pelo menos a primeira região de suporte do tempo gráfico semanal, né, ou aquele movimento que se aproxima ou testou na semana passada a média móvel de 10 ali do tempo gráfico semanal, que é aquela referência que a gente utiliza aqui por conta da volatilidade. Então, diferente das outras semanas, acredito que essa daqui vai ter mais volatilidade e, consequentemente, deva surgir algumas possibilidades de tomada de risco ali já essa semana, igual a gente não tinha nas últimas 3 semanas que a gente veio aqui comentar. Tudo bem? Então nós temos o Ibovespa aqui entre o caminho e olhando ali para a maioria das ações nós temos a possibilidade maior de tentar a renovação da máxima desse topo e continuar o movimento. Se a gente olha aqui pelo tempo gráfico semanal, o próprio Ibovespa, nas 2 últimas semanas ele já se aproximou aqui das médias também de curto prazo pelo tempo gráfico semanal. E olhando mais uma vez e fazendo essa leitura do índice Bovespa em si, com o contexto que eu percebi, analisando as ações para trazer o contexto aqui para vocês essa semana, a possibilidade maior da tentativa de romper topo lá em cima. Tá? Em caso de correção, zona de suporte principal ainda segue sendo a faixa ali dos 176 mil pontos. Abaixo dessa região, o Ibovespa mira lá a região dos 171.800. Para cima, possibilidade de testar e renovar a máxima acima de 192.600 pontos. Ok? Se a gente olha para o dólar, no final de semana passado também ele já trabalhou mais fraco, né? Apesar de ser um movimento aqui mais lateral, o dólar trabalhou ali na maior parte do tempo puxado mais para o negativo, inclusive testando e violando mais uma vez a região de suporte dessa consolidação, tá? Que é a faixa ali dos 5.192 para o dólar. Se a gente olha aqui pelo tempo gráfico semanal e até coloca as médias para ter uma noção, olha, ele tem a possibilidade de continuar esse movimento de baixa no curto prazo, porque nós temos aqui agora, olha, o alinhamento pelo menos das 2 médias de referência do tempo gráfico semanal, que é a 10 e a 20, e observando os movimentos anteriores, a gente viu que foi pontos de inflexão no preço para ele entregar um movimento direcional após um processo de correção. Então, mais uma vez, nós temos o preço que nas 3 últimas semanas, apesar de um cenário de curto prazo lateral, que é esse range no curtíssimo prazo, nós temos aqui a aproximação, né, dessas médias de referência mais uma vez, podendo indicar a continuidade, então, de fato, da perda do fundo de curto prazo e a continuidade desse movimento de baixa. A gente joga lá para o gráfico diário, que seria ver o dólar voltar a negociar dentro dessas 2 outras regiões de suporte mais abaixo, tá? Que fica lá na região dos 5.139 até 4.970, mas é um range muito grande, tá? Então a gente vai utilizar como referência o início aqui, olha, de toda essa região mais abaixo, tá? Então a gente vê que olhando para o dólar assim, a possibilidade de continuar o movimento para baixo, incluindo o contexto ali que eu comentei do Ibovespa, tá? Da possibilidade da gente ter mais uma tentativa de rompimento de topo.
Passando pelos setores, nós temos o índice financeiro. Também volta aqui a negociar mais próximo das médias, né? Se a gente olha lá pelo tempo gráfico diário, tentando entrar a defesa compradora no curtíssimo prazo de novo, olha, para quem sabe, assim como Ibovespa, voltar próximo à sua máxima, ou seja, ao seu topo anterior, tá? É um setor que tem alguns ativos em específicos que estão melhores do que os outros em questão para poder voltar aqui e testar o topo anterior, tá? O que eu quero dizer é que alguns ativos do setor financeiro estão sem contexto ainda para compra, mas tem alguns que já deixaram ali no fechamento da semana passada um desenho um pouco melhor, aumentando a expectativa desses ativos voltar para o topo. Tá? Não vou me estender muito aqui, passar rápido. O índice imobiliário segue aqui ainda mais lateral, mais fraco, né? Refletindo dentro das ações do setor, que foi um dos setores, por exemplo, que eu não vi nada assim, muito interessante essa semana, que fazem parte aí da porcentagem dos ativos que estão mais em região de decisão, que eu não vejo muito contexto para tomada de risco, tá? Pelo menos com a leitura até a abertura de semana. Lembrando que por conta da incerteza também geopolítica dos problemas lá fora, a gente tem o restante desse domingo aqui para rolar, que pode aparecer notícias ali que impactem ainda mais a abertura do mercado, porque a guerra ainda continua lá fora. Tá? Então tem sempre esse ponto que vale a pena levar em consideração. Nós temos o índice de consumo, que também passou por correção último 2 meses. Assim como eu comentei do índice financeiro, ele está tentando reverter esse movimento novamente, mas ainda está no meio do caminho, né? Nós temos o último fundo e o último topo, e o preço aqui nessa zona de decisão. Então também foi um setor ali que eu não achei muitas coisas, tá? O contexto ainda que não está muito claro, o que reflete o próprio índice do setor, né? IEX, que é o elétrica, segue mais lateral, porém, com a expectativa maior, assim como Ibovespa, ele está mais próximo não, mas nesse caso ele já está testando o seu topo ali de fechamento. Tá? Fechamento ali de sexta-feira, que é numa região de máxima histórica, e já o setor elétrico, diferente dos outros, é um setor que essa semana chamou atenção novamente, porque ele demonstrou, e aí eu estou falando, não olhando para o índice aqui de elétrica, que claro, reflete a movimentação de todos os ativos do setor, mas que a maioria dos ativos em específico, ou seja, olhando os gráficos separados dos ativos dos setores, são, mas acredito que os ativos que estão melhores contextuado, com o melhor contexto, melhor dizendo, para tomada de risco essa semana, tá? Que são ativos que estão ali rompendo a sua máxima ou que chegaram numa região de suporte e já deixaram, ou seja, já fecharam na semana passada com contexto mais bonito para compra do que para venda, tá? Então o setor de elétrica foi o setor que eu achei mais bonito aí para essa semana, inclusive fechando, renovando máxima histórica já. Ok? Vamos ver se ele já vai continuar o movimento, se não vai corrigir, mas é um setor mais resiliente, né? Que tem menos empresas, mais monopólio, né? São 2, 3 ali que mandam, enfim. O IMAT, que é o índice de materiais básicos, também tomando porrada, né? Chegou aqui no processo de correção, mas por enquanto achei o setor meio fraco, tá? Olhando para os ativos aí do setor, não vi nada muito interessante, a não ser em exceção ali de Igual e GGBR, tá? É uma possibilidade de Klabin, mas que não tem ainda nada muito claro, tanto que eu nem separei aqui para comentar com vocês, tá? Mas ainda falta me demonstrar mais força compradora. Por enquanto o setor como um todo eu vejo um pouco mais travado, tá? Usando de exemplo ali a própria Suzano, Klabin também, que é um ativo, ele não se movimenta muito, né? Esses dois ativos mais travados, em exceção de Igual e GBR, que já se recuperaram bem, são dois ativos que vale a pena ficar muito de olho essa semana também. E qual que era o outro? E Honey 3, que a gente já comentou nas 2 últimas semanas. Bom,
Começando os papéis, tá, pessoal? Separei bastante coisa, mas a maioria foi porque eu peguei para renovar os meus pontos, né? Ou seja, refazer os estudos que eu tinha dos papéis. Fazia tempo que eu não pegava para renovar ali todos os pontos mesmo. E aí eu separei bastante coisa aqui para comentar com vocês que eu fui vendo, tá? Tupi 3 que a gente comentou nas 3 últimas semanas, né, que acabou não dando possibilidade de compra, mas seguiu o estudo, né, só a contexto mesmo do educacional, que a gente tinha comentado da possibilidade desse megafone, né, acabou não dando possibilidade de compras aqui, né, que a gente estava esperando o reteste mais aqui embaixo. Ele parou antes, já jogou lá em cima, também não tem nada para fazer, tá? Quem por algum motivo pegou compras aqui embaixo, teve possibilidade de fazer saída parcial lá em cima, né? Era o que dava para trabalhar aí com o papel. Por enquanto eu não vejo nada, tá, pessoal? É ficar atento na onde. Mais uma vez, olha, como ele renovou essa mínima e depois renovou máxima, então eu tenho bate e volta, né? Ó, mínima, mínima e volta lá em cima. Vou ficar atento aqui embaixo, olha. 50% desse último movimento para ver se ele trava e tenta inverter a tendência de curto prazo, ou se não, ele está fraco e vai voltar aqui para o fundo de novo. Aí tem que avaliar e buscar por confirmações aqui, lá pelos 60 minutos, por exemplo, na região dos R$12, que é uma zona de decisão. Tá? 50% desse range de distribuição em fórmula de megafone, né? RDOR também achei legal, tá, pessoal? Porque eu analisei esse final de semana olhando o tempo gráfico mensal em todos os ativos. Tá? Então, alinhando ali, né, os ativos, porque a gente teve o fechamento do mês 4, ou do mês 3, perdão, para o mês 4 na semana passada. E eu fui pegando os ativos que tinham contexto interessante no diário, levando em consideração a reação da semana passada. E do gráfico mensal, os ativos que tinham algum contexto melhor desenhado ali pelo gráfico mensal, mais próximo das médias, mais próximo a fundos, e levando isso em consideração para separar, para trazer para vocês. Tá? Então, RDOR, por exemplo, ela está em cima da média móvel de 10, né? Voltou abaixo de 50% de todo o último impulso, que aí eu vou tirar as médias para ficar melhor de conseguir compreender. E ficou em aberta a resistência lá em cima, que ela chegou próxima e não conseguiu testar. Tá? Ou seja, contando desse último impulso, olha, fundo, máxima, voltou a corrigir, ó, reagiu em cima de 50%, aí olhando o tempo gráfico mensal com as médias nessa região. Se eu coloco as médias no tempo gráfico semanal, tem média móvel de 50, ou seja, o fechamento da semana passada com o preço aqui próximo às médias, levando isso lá para o tempo gráfico diário, e a entrada eu buscaria até pelos 60 minutos, tá? Olha, tentando comprar a correção aqui, olha, nessa região dos 38,50, para quem sabe conseguir encaixar até um stop aqui embaixo já, ó, nos 37,38. Tá? Tentando pegar esse pivô aqui dos 60 minutos, olha. Tem um gap aqui nos 60 minutos, dá para ser usado como uma referência para pensar em fazer uma saída parcial e depois tentar conduzir, né? Porque caso ele siga esse contexto e ainda assim dê a validação de compra, que são tudo possibilidades, tá? Na abertura de segunda-feira ele pode deixar um engolfo de baixa, perder no fundo, que vai desconfigurar todo esse estudo que eu já trouxe para vocês. Mas, por enquanto, essas possibilidades aqui para trabalhar. E aí nós estamos falando de uma possibilidade de uma região aqui que vai dar um stop em média de 2,95%, 3%, até a primeira região de gap dos 60 minutos, 10%. Né? Então, basicamente, aí 4, 5 para 1. Tá? Isso olhando pelos 60 minutos, né? Mas tem a possibilidade, dependendo do jeito que ele fechar aqui, eu olhar, de fato, para o meu topo principal, que é lá do tempo gráfico diário, que é a extremidade dos 60 minutos. Tá? Então, alinhando aí os tempos gráficos, eu vejo essa possibilidade para RDOR 3,
Por que eu não compraria aqui? Não tem como, né, pessoal? Ela está na região de troca de polaridade. Tem compra aqui, ó. Tá na cara do antigo fundo. Ó. Inclusive, até seria interessante se ela subisse mais um pouco e depois voltasse para corrigir aqui, olha. Tá? Então, essa é a possibilidade para ficar atento durante essa semana, para ver se vai desenvolver algo. Itaú não. Deixa eu ver. B3SA3 que a gente tinha comentado bastante dela na semana passada como um todo. Chegou a renovar a máxima histórica. Fez o fechamento abaixo. Cara, minimamente só aqui acima dessa máxima, tá? Caso faça a correção sem renovar a máxima, fico atento para buscar por validações lá pelo intraday na região dos 17,46 para tentar pegar esse pivô. Ou deixar romper tudo aqui, olha. Vamos ver se ela já abre a semana aqui para cima. E aí dá para usar essa região de topo como a região de possível interesse para tentar pegar um trade na troca de polaridade. Tá? São essas duas opções também para trabalhar. Só bater as médias aqui para que vocês entendam. Olha, vai sair um pivô que não está desalinhado com as médias, né? Ou seja, temos preço próximo às médias no tempo gráfico diário, no tempo gráfico semanal também. No mensal, como eu disse para vocês que eu olhei, já está um pouco longe. Tá? Mas o diário semanal está próximo. Voltando ali pelos 60 minutos, eu já avalio buscar por validações de compra mais ali embaixo. Tá? Cara, tá muito ruim isso aqui. BPAC, a gente já tinha comentado na semana passada, não vou me estender muito aqui. Ainda segue aqui o mesmo cenário que já está até desenhado. Deixar ela romper e fechar acima dos 57,90. E aí depois usar a região dos 56,40 para buscar compras. Tá? Toda essa região aqui, que inclusive já é na onde o preço está. Mas para que passe a valer a validação de compra ali, eu preciso primeiro que o preço faça o rompimento e feche acima dessas regiões de 58 e 60. Tá? E aí sim eu uso aqui com a possibilidade de um pullback, para carregar até o topo. Quem sabe, né? Trade mais de curtíssimo prazo, são trades e com operações mais curtas, e depois, se der certo, tentar carregar. Como eu disse, tentar encaixar entradas ali pelo intraday com o risco de day trade, para tentar levar para o swing trade. Depois, dado, né, que nós temos ainda um movimento na região de decisão e não tem aquele movimento ainda direcional igual nos 4 últimos meses. Tá? A gente pode retornar esse movimento porque a tendência ela já é de alta, e se o mercado assim quiser, já dá para tomar alguns riscos durante a semana. Tá? Embraer, que a gente tinha comentado, não vejo nada por enquanto. Para tentar comprar isso aqui, olha, esperar ela passar mais acima desse ponto vermelho. Pera aí, pessoal. Pronto. Aqui no caso de Embraer, eu ficaria mais atento, olha, para esperar e deixar o preço ganhar essa região toda aqui, olha, que é do fundo que foi testado. Fechando aqui para cima, demonstrando mais força compradora, até seria bom até romper aqui, vir em linha reta, 86,80. E aí eu iria usar essa própria região aqui, olha, que é uma zona de trava, como ponto de interesse para comprar. Então vou esperar ver se o preço rompe, olha, voltando para cá, aí sim eu passo a olhar ela não como uma defesa de venda, mas como uma região de possibilidade de troca dessa polaridade de curto prazo para tentar avançar mais para cima de novo, tá? Porque o que chamou a atenção foi o tempo gráfico semanal, médias também próximo do fundo dessa barra de força, olha, tem um FVG aqui no meio. Então ele trabalhou aqui, gerou um fundo, depois um fundo mais baixo, voltou a fechar para cima. Então esperando essa confirmação, porque não tem compra aqui, tá? Não tem cabimento comprar aqui, olha. Eu não vejo cabimento. Aí o que eu tô olhando é isso lá pelo diário, até arrastar aqui pelos 60 minutos, olha. Deixa romper. Deixa entrar fluxo comprador, se é que vai entrar, ó. E aí no reteste aqui nessa região,
buscar por compras. Tá? Vai acontecer isso essa semana? Não faço ideia. Mas é o contexto que eu estou olhando aí para a Embraer. E mais uma vez, a maioria dos papéis que eu separei aqui não é porque já tem algo para fazer no início de semana. Mas eu estou mostrando porque eu refiz aqui os meus estudos e demarquei as regiões de defesa tanto para cima quanto para baixo para mostrar para vocês também, tá? Nós temos CEMIG, como eu disse, o setor de elétrica é um setor mais bonito que eu vi para essa semana, porém eu já não vejo compra, tá? Aqui compra, cara, só se corrigir, olha. A região aqui dos 12,19 vejo possibilidade de buscar por confirmações. Não vou me estender muito aqui porque é o único contexto, tá? Nós temos, deixa eu ver... Cara, Bradesco por enquanto eu ainda não acho nada interessante, né? Por que eu separei aqui? O GPA também tá mais legal, tá? Nós temos aí, olhando pelo tempo gráfico semanal... Se a gente olha pelo semanal, o papel tá para buscar a máxima histórica na região dos 31,70. Já confirmou, né? Ele já fechou a semana aqui confirmando um pivô interessante, porque mais uma vez não é um pivô esticado, né? A gente vê que as médias aqui de curto prazo do semanal já se aproximam do preço. E se eu jogo isso lá para o tempo gráfico diário, deixa eu até tirar essas médias, eu gostaria de ver um pullback, cara, retestar aqui embaixo, ó. Tanto esse topo já dá para ficar atento, que é o topo principal, ou mais ou menos 50% desse impulso, ó. Essa região aqui dos 27 e 80, avaliar a possibilidade aqui, ó, de validação de compra, tá? Principalmente lá pelo intraday, ó, para tentar comprar nessa região, para usar já essa zona aqui de topo histórico, olha, se seguir o estudo, para fazer pelo menos uma saída parcial. Tá? E aí nós estamos falando em média de uma região aqui para buscar por validações de compra. Vai dar a possibilidade aí com risco em média de 4,40, né? Lembrando que comprar com confirmações aqui lá pelo intraday, por exemplo, 60. Deixa eu ver os 15 minutos se é bonito o gráfico. Se não tem muito gap. Não, 15 minutos também dá para procurar entradas, ó. É que no 15 minutos seria ver uma correção ampla aqui para baixo, né? Abaixo aqui de 27,06 procurar uma falha, por exemplo, ó. Aguardar uma confirmação aqui, ó. Tá? Para olhar o extremo lá do tempo gráfico maior. Tá? Deixa eu ver, VBBR, mesma situação, parecida ali com B3SA3. Nós temos aqui um ativo forte, segurou bastante. No semanal ainda não vejo nada. Fico atento em duas possibilidades, tá? Ou o papel voltar para perder essa mínima, a mínima do semanal da semana passada, para tentar pegar essa falha a favor da tendência. É uma das possibilidades. Segunda possibilidade, deixa o papel romper, porque não tem compra aqui. Deixa ele romper, ó, e aí sim, inclusive, mais uma vez, no preço atual, aí sim ela passaria a ser uma região de interesse, porque seria a troca de polaridade, né? Considerando que ele siga esse contexto de romper a máxima da semana passada e continuar para cima, com contexto de alta, com volume, enfim, né? Vai depender muito da abertura ali da bolsa de segunda-feira, para buscar por compras, tá? É para ficar atento também nisso. Não tem nada para fazer agora. A UAU, né, que muitos de vocês me perguntam, olha, então o que eu fiz, pessoal? Eu peguei todos os papéis e separei passando todos os pontos de defesa, tanto para cima quanto para baixo, fundos, regiões de troca de polaridade, para entender qual papel está mais próximo de um ponto de defesa de venda ou de compra, onde está a defesa de curto prazo, tá? Tem algum contexto que valide alguma compra próxima a essas regiões desses ativos ou não tem. Então, o UAU, olha, tá interessante para buscar um trade de curtíssimo prazo, não já na abertura, também tem que esperar a correção, porque não dá para comprar aqui, olha, sendo que tem um gap aqui para cima, mas ela está numa região de trava aqui, é impossível eu comprar nessa região. Deixa eu marcar aqui. É região de fundos aqui anteriores, ó. Deixa eu marcar. Essa região aqui, ó, que é onde o preço está nesse exato momento, inclusive.
região de trava, que era um suporte. A partir do momento que o preço impulsionou para baixo, rompendo essa região, que era uma região importante, olha o tanto de teste que tem nessa região, olha. Ó a consolidação que esse suporte segura. E aí ele rasga aqui para baixo, olha, e voltou aqui nessa região, que também é 50% de todo esse último impulso, olha. Ou seja, região de trava, tem mais um gap aqui em cima. Eu não vou comprar aqui, não tem nem onde eu pôr o meu stop nessa região. Qual que é o cenário? Tirando o zoom, olha, o que eu tive aqui? Um movimento em forma de deriva, que já demonstra a fraqueza, possível fraqueza do movimento prévio, que nesse caso é de baixa. Ó, deriva, perda de fundo minimamente, joga um desbalanço de preço para cima que voltou para quebrar essas máximas. E aí, seria até bom que ele no início de semana já subisse aqui para testar essa região de resistência que já está próximo e que não dá para comprar na cara. Testando essa região, olha, eu avaliaria um pullback quando o papel voltar para cá, e se voltar, nos 3,34, para tentar comprar a correção desse movimento, para aí sim atacar essa região de resistência que é com troca de polaridade, e depois, quem sabe, atacar o gap mais para cima, olha. Tá? Seria isso o contexto. Deixa eu marcar aqui com a outra seta, que eu acho que fica mais fácil de entender. Que ele fez todo o movimento aqui para baixo, olha. Quebrou fundo, derivou. Agora sim, olha, ele rompe e buscar nessa correção, para quem sabe ele fazer isso. Tá? Seria essa a possibilidade. Então, região para ficar atento lá nos 3,30. Ecor 3, que nós tínhamos comentado no final de semana passada, dos pontos, olha, do intraday, faltou pouco para ela interagir com a região lá embaixo, né? Apesar de ter testado, olha, por confirmações assim, eu pelo menos não vi nenhuma entrada muito clara pelos 15 minutos, tá? Se esse mesmo contexto aqui tivesse acontecido um pouco mais aqui para baixo, até porque tem o gap aqui, seria ainda melhor essa rejeição. Mas é outro papel. Se a gente joga lá pelo diário, ele fez uma correção ampla, só que chega numa região de trava, né? Se eu passo aqui, olha, à esquerda, que região importante para o preço, né? Ó, resistência, o preço conseguiu romper, não sustentou, voltou abaixo dessa região. Aí aqui testou como resistência de novo. Aqui conseguiu romper, olha, testou, aí sim fez a troca de polaridade, né? Era a resistência, voltou a fazer o pullback, impulsionou de novo e voltou na onde? Ó, interagiu com essa mesma região. Então, onde eu ficaria atento no decorrer da semana? Cara, não tem muito o que fazer. Na região de 865. Para quem sabe agredir as regiões de resistência acima. Mesmo que depois seja para voltar a cair, né? Ó. Tá? Então, Ecor 3, a região de 870. A Uzi Minas tá com cara de romper pelo semanal, tá? Esse contexto aqui, olha, aglomerando. Deixa eu ver se for o mensal aqui. Eu vi. Tá na região de trava, né? Para que vocês enxerguem melhor. Ó. Antigo fundo, que marcou o topo aqui para frente. Ó, região de troca de polaridade. Então não tem como eu comprar aí na cara. Ó. Fundo anterior, topo, topo, mesma região. Ó. Topo, topo, topo. Já tem gap aqui em cima. Então tem liquidez pra caramba aqui, olha. Só não dá para comprar já na cara dessa região. Mas é um papel que vale a peníssima ficar de olho aí, tá? Um dos contextos seria ver ele já rasgar para cima e interagir aqui no gap. Seria bom. E aí usar essa região aqui dos 6,90 para a possibilidade de compra, tá? Para ver se ele continua atacando aqui as regiões de cima. É isso que eu fico atento. Para Uzi Minas, TOTS 3, inclusive estopou o trade que a gente tinha montado, olha, no estudo, de 2%, né? Eu teria comprado aqui na primeira, ó, nessa região aqui, ó. E o stop estava aqui embaixo, ó.
Ele abriu a semana passada, pegou o stop, ó, e já veio para cima. Cara, sigo vendo a possibilidade de trabalhar no trade de contratendência, ainda para atacar essas regiões lá do semanal, tá? Olhando essa possibilidade de entrada aqui pelos 60 minutos. Então, diferente das outras semanas, volto a dizer, cara, tá o sentimento de uma semana que vai ter mais volatilidade essa daqui, tá? Vai ter mais emoções. Possibilidade de recompras. Cara, aqui embaixo, ó. Entre 34 e 50 tá difícil hoje, cara. E 34,07. Possibilidade de recompra nessas regiões, olha. Com stop abaixo desse reteste. Dos 33,50, 33,45. Tá? Lembrando, não é para buscar alvo aqui em cima, não. Eu tô entrando pelo 60, mas buscando as regiões lá do semanal, ó, que isso é um trade de contratendência. Tá? Até pelos 15 minutos, ó. Ficar atento no reteste aqui embaixo, ó. Já tem até uns alarmes aqui, ó, 34,50. Tá, ó, aí olhando para os 15 minutos, sim. Dá pra ver. Só até perdão aí pela lerdez, tá, cara? Eu tô devagar. Deixa eu colocar aqui. Aí sim, ó. Porque nos 15 minutos, olhando, aí é um baita de um pivôzão, né? Ó. Buscar aquelas regiões, ó. Resumindo o movimento lá menor, seria isso aqui. Fico de olho nisso para ver o comportamento do papel durante a semana, né? Se a gente olha o semanal, ó, ele tá longe, ó, tá entre a 200, então, cara, acredito que ele pode vir fazer um pullback aqui para cima, ó, nos 38,90, 39. BBSE3 me chamou a atenção, tá, pessoal? O setor de seguro aí tá com cara de voltar para testar essa máxima aqui. Eu só não vejo compra agora, tá? Mas é um ativo que vale a pena ficar de olho, tá? E eu não tava olhando. Inclusive, acho que falei até que não estava interessante na semana passada, tá? Se a gente olha aqui o mensal, olha que me chamou a atenção, colocando as médias, tá com cara dele voltar para testar aqui, ó. Se vai romper ou não é outra história, mas a possibilidade de voltar para 37,50, tá? Olhando isso no semanal, tem aqui o movimento próximo às médias. Vale lembrar que eu não vejo compra aqui, tá? Até porque ele tá em 50% dessa barra de venda aqui, olha. Ele tá literalmente 50% dessa barra. Aqui ela não marca o centro com 50%, né? Só no TradingView. Tá trabalhando aqui dentro, deixa eu tirar essas médias. Dessa região. Cara, é uma que dá pra tentar day trade na abertura do mercado. Tentar comprar aqui, ó, 50% dessa barra do diário lá pelos 15 minutos, ó. Tentar entrar nessas regiões aqui, ó. Com stop na mínima de sexta mesmo, ó. Tentar uma entrada de day trade em BBSE3 para tentar carregar ela, né? Porque, de novo, pelo diário e pelo semanal, eu não vejo a entrada, tá? E nós estamos falando de 50% dessa barra. Um stop de 1,39, menos do que 1,5, tá? Para levar na resistência de curto prazo. São esses dois pontos de resistência no momento, tá? Mafrig, que eu já comentei com vocês ali na sexta-feira, trabalha aqui dentro de uma lateralidade, porém em uma tendência forte de alta, tanto primária quanto secundária, e a terciária,
que é essa tendência de curto prazo, de curtíssimo prazo, olhando para o movimento maior, então nós temos o que seria longo prazo em alta, médio prazo em alta, curto prazo indefinido. Tudo bem? Apesar dessa movimentação lateral em topo, eu tenho que prestar atenção sempre na extremidade, ó, mínima e máxima. Então eu estou levando por enquanto em consideração esse movimento. Tem 50% de todo esse range, né, que é a região já de trava, que a gente fica claro de ver que toda vez que o preço testa elas, olha, é uma região de trava. Então, como recentemente ele fez isso aqui nas 3 últimas semanas, ó, para baixo, não perdeu a mínima da consolidação maior, rebateu para cima de novo, olha. E eu vejo agora a possibilidade de compra nessas regiões aqui de 18,80, 17,95, para tentar, quem sabe, voltar aqui para a extremidade da resistência, testar ela. Tá? E aí aqui tem que buscar por confirmações, porque não tem ponto de stop aqui, ó, só no fundo lá embaixo. Então não dá para comprar já no reteste. Aí, mais uma vez, tem que jogar isso lá para os 60 minutos, 15 minutos. Deixa eu ver, esse 15 minutos tá ruim, né? 15 ainda dá para ver, não tá tão ruim de liquidez. Buscar por confirmações de compra aqui embaixo. Beleza? Igual, deixa eu dar uma acelerada aqui, não queria deixar muito longo. Olhando as médias, tem o processo de correção, depois de renovação. Não foi renovação de máxima, mas foi renovação aqui da máxima dessa congestão, que durou desde 2022 até o final de 2025, fazendo um grande impulso de alta, voltou para testar uma região, gráfico semanal vira 9 a 20 para cima, enfim, só para contextualizar, para quem gosta desses setups, né? E trazendo isso para o tempo gráfico diário, cara, tentar a correção aqui, ó, caso volte, essa região aqui, ó, 8,60, 8,65, até mais abaixo, 8,40. Seria lá pelos 60 minutos. Mais uma vez a correção, ó. Tá? Fico de olho nisso. Tem de 3 parecido com... Qual que a gente tinha visto? RDOR. Eu só não vejo compra aí, tá? Eu sei que o ponto de defesa de curtíssimo prazo está na onde? Tá aqui, ó, mas é o interno. A defesa principal mesmo tá aqui embaixo, ó. Só que eu já estou longe para comprar utilizando ela como minha defesa de stop. A de curtíssimo prazo está aqui, ó. É uma região mais complexa, tem que ser algo mais dinâmico, porque eu não vejo entrada aqui, porque considerando esse fundo principal e esse topo, o preço está no meio do caminho, então não tem compra aqui. Eu ficaria atento, caso ele não vá direto para o topo, num reteste mais próximo aqui de 29,67. Algo nesse sentido, olhando as médias, está próximo, o semanal também, e o alvo principal é voltar lá para a máxima histórica da faixa dos 36,30. Acho que do setor ali de construção foi o único assim que chamou um pouco mais de atenção, tá? Agora, assim, pessoal, mais uma vez, vai sair tomando risco em todos os cenários que eu comentei aqui? É óbvio que não, tá? Isso não tem sentido. Mais uma vez, eu separei mais ativos para vocês porque eu já peguei para renovar aqui todo o meu layout dos ativos principais que eu acompanho. Então, apesar de não ter entrada, tem os contextos que valem a pena acompanhar no decorrer da semana. Tá? Não significa que na segunda-feira, que na terça vai dar entrada, enfim. Mas são contextos para observar a movimentação de preço. Que são os contextos que eu enxergo que podem surgir alguma oportunidade. Não que necessariamente você precise tomar risco em todas. Muito pelo contrário. Tá? Apesar de acreditar que é uma semana que tenha mais volatilidade e que nós podemos entregar um movimento de alta, eu ainda vou mais conservador no sentido de não sair tomando qualquer risco e aguardar esses contextos, caso eles aconteçam, para tomar esse risco e tentar mitigar o máximo possível ao risco. Tá?
Engie 11, mais uma vez, né, o setor elétrico, como eu disse, é o que mais chamou a atenção. Nós temos tendência de alta no tempo gráfico diário. Teve um ativo que interagiu com região de suporte do canal de alta. Teve o contexto de mínima de fundo anterior também, olha, já dentro do cenário desse último impulso de alta. Impulsionou de novo para cima. O que eu fico atento? Região aqui do 52,05. Buscar uma compra no papel para tentar conduzir o ativo acima da máxima histórica. Tá? Se a gente olha aqui o tempo gráfico semanal, seria comprar uma correção da barra de sexta-feira. Ainda para jogar lá para os 60 minutos também, né? Mas os ativos do setor elétrico como um todo, o intraday não é bonito para olhar não. Fica bem ruim de compreender. Só o semanal e o diário ali fica top, ó. Principalmente tempo gráfico semanal. Que seria, resumindo, pessoal, observar se lá pelos 60 minutos ele me deixa uma confirmação legal, considerando a volatilidade da semana passada como um todo, entre máxima e mínima. Deixa eu tirar as médias. 60 minutos. Então, só trazer a marcação do semanal para o 60, olha. E tentar comprar 50% de toda essa região, que é a região de trava aqui, ó. Fundo, preço impulsiona, voltando aqui eu vejo essa possibilidade, tá? Só que tem que buscar por confirmações, tá, pessoal? Interessante mesmo seria se ela vem para rasgar esse topo aqui, ó. Também não tem problema, é outro cenário. E aí depois tentar pegar na correção, ó. Como eu disse, os ativos têm contexto interessante? Cara, deixaram alguns ativos cenário mais interessante no fechamento da semana passada. Mas eu não vou sair tomando um risco adoidado antes dele confirmar, rompendo de fato as máximas, tá? Que a gente não pode ainda descartar a possibilidade, cara, dele ignorar tudo isso aqui que eu falei, porque o mercado não tá nem aí porque eu acho, e pivotar para baixo. Tá? Então busca essas confirmações no intraday. Caixa de Seguridades é outro papel que está interessante, assim como o B3SA3 não tem mais ponto de entrada. Tá com cara de romper e renovar a máxima histórica. Fechou aqui a semana com volume muito bom. E aí se eu levo isso lá para o tempo gráfico diário, esse ponto demarcado aqui em cima, eu só passo a levar ele, na verdade, em consideração se o preço de Caixa de Seguridades for acima de 18,64 e fechar acima dessa região. Aí eu passo a utilizar essa zona, que inclusive é a zona de preço atual, como a zona para buscar por recompras de curtíssimo prazo, que seria aguardar ele impulsionar, e aí eu usaria toda essa região de troca de polaridade para buscar o contexto aqui, ó. Tá? Achei bem interessante Caixa de Seguridades. Deixa eu ver se o mensal também. Muito forte, ó. Muito forte o mensal. O papel nem corrige muito, tá? Então, como tem o diário e o semanal alinhado, eu já presto atenção para tomada de risco ali pelo intraday de 60, tá? Deixa eu ver, REC V3 é outro, deixa eu dar uma acelerada. Isso aqui a gente tinha comentado na semana passada, tem uma resistência em aberto lá em cima nos 14,95. Vejo possibilidades de buscar por recompras no papel em reteste aqui, ó. 12,21, 11,78, para quem sabe o papel reagir e voltar para essas zonas de máximas, tá? Que seria todo esse impulso amplo, voltar a testar uma região de trava aqui anterior, olha, de curtíssimo prazo, alinhado com 50% desse último impulso micro, quem sabe formação de um fundo aqui, ó. Essa possibilidade que eu vejo em REC V3, mas não tem nada para fazer nessa região. São Martinho é outra, né, que muitas pessoas pedem, tem os dois pontos de trava para cima nos 22,30, depois 24,70. Considerando isso aqui como um movimento de alta, né, não é impossível comprar aqui, tá? Não tem compra nessas regiões. Possibilidade de pontos de defesa, mais aqui embaixo, a região dos 18,40 e depois mais lá embaixo no 16,72. Tá? São duas regiões ali para avaliar possíveis validações de compra, dependendo de como o preço chegue nessas regiões.
utilizando essas resistências em principal, a região de 22,15, como principal alvo, por exemplo. Tá? Então eu sei que eu tenho que comprar longe dela para utilizar ela como alvo. E se eu estou querendo comprar dentro desse movimento de alta, eu preciso comprar longe dos pontos de defesa de resistência e próximo aos pontos de suporte, no caso. Né? Então vamos lá. Ó, fundo. Eita, cara, tá difícil. Máxima. Tudo isso aqui de impulso. 50% mais ou menos fica aqui, ó, região de trava. Que é a região 16,80. E aí eu tenho também essa região de topo aqui para cima que não dá para desconsiderar. Ó. Então, cara, é avaliar. Lá pelos 15, pelos 60 minutos, nessa região de 18,50. Se ele deixa alguma coisa para tomada de risco, para agredir as regiões ali acima. Local web, cara, que inclusive, né, estopou no 0 a 0 ali a vendinha. Tô começando a olhar para cima agora, tá? Mais uma vez, já tem algo para fazer? Não. Não tem nada para fazer. Se eu jogo lá pelo tempo gráfico diário, tem a região de trava aqui que eu mostrei para vocês, né? Que é 50%, ó, dessa última movimentação de alta, tem os fundos aqui para trás. Fico aguardando o quê? Cara, o papel fazer isso aqui, né? Ó, voltar aqui para cima. Fechar acima dessas regiões aqui, ó, de 4,13. E aí eu tentar comprar num eventual pullback para carregar até o topo lá em cima principal. Ó. Região de 4,78. E aí eu gosto de desenhar que eu acho que fica mais fácil de entender. Ó. Eu posso pegar essa região que eu sei que foi o ponto de defesa macro. Opa. Então eu sei onde está o ponto de defesa, que é o maior. Eu tenho que entender que aqui também tem uma região de defesa do curtíssimo prazo. Então não tem como eu comprar onde ela está. A defesa macro está aqui. Região de trava está aqui nessa região. Né? Região de decisão, ó, definição de movimento. E acima eu tenho resistência, que já foi quase testada. Já foi testada, né? Já dá para considerar que foi testada. Fez o primeiro pullback. Ou seja, definido esses pontos, atrelado ao contexto gráfico do papel, olha, o que eu vou aguardar aqui deixa ele desenvolver, que ele faça uma agressão aqui nesse ponto de resistência de novo, agrida essa região, faça a correção, aí sim eu busco minhas validações de compra para tentar continuar o movimento aqui, ó. Tá? Longe dessas regiões de resistência. Embolação das médias, tá vendo? Aqui não tem nada para fazer. Outro ativo interessante é Leve 3. Está na região de tomada de risco, porque está próximo da defesa, tanto pelo gráfico semanal que nós temos aqui as duas médias aproximadas. Aproximada não, no preço, né? A de 10 e a de 20. Vocês veem, deixa eu tirar agora aqui. Então, jogando isso lá para o tempo gráfico diário, ó, mais uma vez... O ponto de defesa para cima, que é inclusive a renovação de máxima histórica, é aqui em cima. Vamos pintar ela de vermelha. Então eu sei onde tem a defesa de venda e aonde por enquanto está a defesa de compra, com base no último movimento de alta, né? Foi aqui, ó. Fundo, máxima, que não chegou a testar a resistência lá. Onde é que está o ponto de trava? Em confluência com 50% desse impulso, mais a região de troca de polaridade, ó, que é toda essa região de trava. Então eu sei que o preço atual está na onde? Mais próximo da defesa de compra ou de venda? De compra. Tendência de alta. Então tem a possibilidade de compra aqui nessa região, olha, 35 e 10 e 12, né, no rompimento da máxima de sexta,
Ou tentar comprar uma leve correção aqui na abertura de semana, na região de 34,80 e o stop aqui embaixo, ó, 34,03, para ver se o preço volta para agredir essa máxima para trás que ainda não foi testada. Chegou bem próximo. Então pode servir aqui como imã de atração de preço, que, resumindo tudo isso, caso eu esteja correto, seria um pivô de alta de leve 3. Acionando um pivô, apesar de a gente estar olhando o tempo gráfico diário, é um pivô de médio e longo prazo, do semanal e do tempo gráfico mensal, considerando todo esse processo aqui, olha, como uma grande reacumulação, porque o papel já trabalha numa tendência de alta. Então eu tenho aqui, ó, todo esse processo de acumulação. Ó. Se eu for olhar lá no mensal, ele pode acionar esse pivô macro, que vai se dar no rompimento dessa renovação de máxima histórica acima de 37,30. Então eu tenho a possibilidade aqui, se eu for na máxima com stop na mínima, um stop de 3,10 e até o ponto de defesa para cima, 6%. Olha, então faz sentido. Eu estou mais próximo do ponto de defesa, tenho todas essas confluências que eu comentei, tenho uma relação de risco-retorno ali de no mínimo 2:1. Tá? E aí, mais uma vez, é isso pelo diário, mas se eu vou olhar aqui o semanal, olha, mais uma vez, as médias próximas, abaixo de 50%, próximo ao topo, gráfico mensal não está longe das médias, olha, né? E nós temos aqui basicamente 1, 2, 3 meses já, basicamente aqui lateral, possibilidade aí, quem sabe, de voltar para renovar a máxima dos 37,50. Tá? Odontoprev também, possibilidade de entrada já pelo tempo gráfico semanal. Temos aqui a correção, interação com 50% de todo esse último impulso, que inclusive foi um baita de um impulso de alta. Né? Essa última movimentação aqui, essa grande distorção de preço, foi dada ali por conta dos resultados, né, da divulgação dos resultados do balanço da empresa, que gerou uma volatilidade muito grande, né? Depois ele corrigiu pra caramba também, mas dentro do contexto macro, que é esse fundo ao topo lá em cima, ele volta na onde? Em 50%, pelo menos, e que tem a confluência com troca de polaridade, o antigo topo, ó, que é essa região de trava onde está marcado aqui para vocês. Ó. Possibilidade o quê? Quem sabe da formação de um fundo ascendente do semanal para voltar a testar o topo. Tá, e aí eu não vou considerar a máxima lá em cima, mas sim o fechamento dessa semana aqui, olha, na região ali dos 14,75, pelo menos, tá? Lembrando que o papel já rompeu uma acumulação de longo prazo, pô, o papel tá lateral desde 2018 com essa tranqueira aqui não anda. E quanto maior a congestão, se o ativo rompe e confirma o rompimento, maior tende a ser o movimento direcional que ele entrega. Tá? Como se a carne passasse muito tempo aqui cozinhando, ó. Lateral isso aqui, ó, tá? A máxima aqui, ó, lá do final de 2018, ó. E agora pode ser que ele inverta isso, que recentemente nós já tivemos essas duas movimentações, impulsiona, corrige, impulsiona. Tá? E aí se eu coloco as médias, a compra já seria aqui, né? No rompimento da máxima é uma das possibilidades já aqui, que já interagiu com a região de troca de polaridade, o stop aqui embaixo, olhando até para trade ali mais semanal, olha, o stop ali abaixo de 12,95, para tentar carregar ele para cima aqui. Ó. Segunda possibilidade, máxima e mínima da semana passada, e aí eu jogo lá pelo tempo gráfico diário e tento comprar uma correção em 50%, o que seria uma compra aqui mais ou menos em 13,51. O stop permaneceria lá no mesmo lugar. Tá? E aí nós estamos falando de um stop com esse contexto, em média de 3,70. Até o meio do caminho aqui, ó, 8,5. Tá? É isso que eu vejo aí, Odontoprev. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, tá? O vídeo ficou muito longo, mas eu espero poder ter ajudado vocês de alguma maneira, porque eu já aproveitei que eu fiz aqui, refiz, na verdade, todos os meus estudos e mostrei para vocês aí, porque senão seria mais um vídeo bem curto que não teria nada muito para a gente ver, tá? Mas acabou surpreendendo, diga-se de passagem, porque eu achei que de fato seria mais uma semana
bem chata, mas não, acho que vai ser uma semana mais movimentada. Então, bastante atenção. Beleza? Fiquem com Deus, bom descanso. E a gente vai se falando aí durante a semana.